Então, primeiramente, nós vamos abrir o CADSIMU versão 3.0 e digitar a senha 4962. Nós vamos ensinar como projetar a partir do zero. Então, esse vai ser um primeiro projeto para você entender o que é o CADSIMU e como você pode projetar com ele. Nós vamos pegar aqui uma alimentação. Essa alimentação nós vamos pegar 3 fases, neutro e terra. Vou automaticamente rotacionar aqui e colocar a nossa alimentação. Aqui eu posso dar um nome se fosse uma régua de Born, por exemplo, representa a entrada, os bornes de entrada de alimentação. Posso colocar que essa alimentação vem do X0, colocamos maiúsculo, X0. Então nossa régua de Born X0 traz a alimentação de entrada do nosso projeto elétrico. Então o projeto elétrico ele começa com alimentação. Esse nosso projeto é um projeto em sistema trifásico com neutro e terra. Feita a primeira etapa, muito bem. Nosso equipamento será um motor trifásico que trabalha com uma tensão nominal de 220 volts. Portanto, eu vou colocar um texto aqui que a nossa alimentação é de 220 volts, corrente alternada, 3 fases. Então eu sei agora que a alimentação é em 220 volts com 3 fases em corrente alternada. Então a tensão entre fase e fase é de 220 volts e qualquer uma das fases com o neutro, 127 volts. É o que eu defini para esse projeto. Então vamos começar pela parte de potência. Na parte de potência eu vou trabalhar com um disjuntor motor. Um disjuntor motor trifásico. Vamos alimentar Q1 com as 3 fases. Abaixo de Q1 nós teremos em K1. Logo a seguir, vou nomeá-lo como K1. Vamos colocar a alimentação trifásica nele agora. Seguindo adiante, o nosso motor, antes de ser conectado diretamente, ele vai passar pela régua de Borns. Essa régua de Borns eu vou chamar de X1. Lembrando que a alimentação de entrada foi o X0, esse é o nosso X1. É o que representa a régua de Borns no meu projeto. Então agora eu venho aqui, saio do contator para a régua de Borns e depois vai para o nosso motor trifásico de corrente alternada. Vou chamar esse motor de M1. Pega a alimentação e passa para o motor. Cabeamento importante também para o motor, cabeamento terra. Cabeamento de proteção. Muito bem, a parte de potência do nosso comando, ela está feita. Depois eu vou destrinchar como que vai ficar a régua de Borns numa sequência. Por enquanto ela está espalhada pelo diagrama, só que depois nós vamos representar isso de outra forma, para ficar mais simples ainda. O nosso comando será um comando em 24 volts. Se é um comando em 24 volts, automaticamente esse comando vai receber uma fonte de alimentação. Então nós vamos pegar uma fonte de alimentação, que vai retificar de alternada para contínua. Fase 1, neutro e terra. Vou chamar essa fonte de V1. Nossa entrada de alimentação V1. Agora sai da nossa fonte e vai para os bornes positivo, negativo e terra. Esse é o X2, é a régua de Born
X2. Entra alternada em 127 volts e sai contínua em 24 volts, pessoal. Muito bem. Agora eu vou representar através de um texto que a alimentação de entrada é de 127 volts, corrente alternada com uma fase. E a saída 24 volts em corrente contínua. A gente vai posicionando o comando para ele ficar o mais claro, quanto menos poluído ficar o nosso comando, melhor. Depois nós vamos identificar cada um dos componentes, porque como é um projeto didático, então nós vamos colocar tudo o que representa aqui. Então nós vamos representar cada um dos nossos componentes aqui. Agora vamos para a linha de comando, pessoal. Olha como está ficando o nosso projeto. Ele já começa a ganhar vida. Alimentação em 220 volts, 3 fases corrente alternada, disjuntor motor, recebendo 3 fases em corrente alternada, sai as 3 fases, vai para o contator 1, passa pela régua de Born X1, depois chega então ao motor de corrente alternada trifásico 220 volts. Alimentação do nosso comando, entrada em 127 volts da fonte, saída em 24 volts, corrente contínua. Então vamos para a alimentação do comando agora. Esse borne é o borne que sai do comando. Perceba que ele é o borne X2 e aqui nós vamos representar como X2. Isso representa o borne de entrada e saída. Então, o borne X2, alimentação positiva. Podemos colocar aqui como 24 VCC. Muito bem, está representado. Agora vamos para o primeiro dispositivo que nós vamos colocar aqui, então, no nosso comando. Vamos colocar a botoeira de emergência. Será o nosso primeiro dispositivo. Com acionamento indicando parada de emergência. Então esse é o nosso SE. Pego a alimentação positiva,
Só que esse botão ele está na tampa do painel, então nós vamos passar todos os nossos componentes por uma régua de borne. Agora, essa régua de borne aqui ainda é a régua X2. Logo a seguir, nós temos então um dispositivo de falha térmica, de proteção contra sobrecorrentes para o motor. Então esse é o nosso relé térmico. Vai receber a alimentação. Isso volta pelo borne X2 para o quadro. E lá dentro ele é feito um jumper do 95 para o 97, isso internamente no quadro. Então isso está externo ao quadro, isso está interno ao quadro. Na verdade não é RT1, é o Q1. Perdão, é o Q1. Então essa daqui é a representação dos contatos auxiliares do nosso disjuntor motor. Nós vamos ter na saída aqui, quando o disjuntor estiver desarmado, o que é fechado permanece fechado, o que é aberto permanece aberto. Perdão, tem um erro aqui. 11, 13, esse é o 12. Ok, 11, 12 fechado, 13, 14 aberto. A partir do momento que o Q1 for acionado, esses contatos serão invertidos. Então na saída do Q1 agora nós temos também um borne. Diminuir para ver aproximadamente o tamanho aqui. Só conferir uma coisa. Continua na régua X2. Alimentação positiva. E logo abaixo ainda saímos com a alimentação positiva. Agora para um piloto de sinalização. Uma lâmpada que vai nos indicar uma falha por ação térmica. Vamos ver qual que é a cor dela. Vermelha, e será o H1. Nossa primeira lâmpada, nosso primeiro piloto de sinalização. E vai passar pelo borne de alimentação negativa para fechar o circuito. E vamos à nossa alimentação negativa nesse momento. Então, nosso piloto de sinalização, o primeiro, já está ligado. Agora, nós precisamos de uma lâmpada para falha por emergência, mas colocaremos mais adiante. Então vamos para o acionamento do motor. Esse motor terá um botão de desligamento, um botão de ligamento e o contato de selo. E logo na sequência temos a bobina do contator 1. Seguimos também com os pilotos de sinalização de desligado e ligado. Temos também os pilotos de sinalização para funcionamento e parada de emergência. Vamos começar a passar o cabeamento de alimentação. E vai para o borne também da régua X2, porque está externo ao quadro, para então chegar à nossa botoeira de alimentação. A bobina está interna ao quadro, então volta da tampa do quadro pelo borne X2 também, da régua X2. Observem.
E vamos começar a dar os nomes aqui para as botoeiras. Esse é o S0, que vai fazer o desligamento do quadro, o desligamento do equipamento. O S1, que faz o acionamento do motor. O contato de selo, K1, 1314. E aqui a bobina do contator 1. Vamos pegar um contato auxiliar normalmente aberto de K1, que vai fechar quando K1 estiver energizado, indicando que o motor está em funcionamento. Muito bem, já estão alimentados. Agora vamos passar o cabeamento que vai fechar o circuito com alimentação 0 volt. Muito bem. Então, observem como ficou o nosso comando, diagrama de comando e potência. Então esse é um projeto que você pode apresentar para o seu professor, para o seu cliente, que já está discriminando tudo. Porém, vamos detalhar um pouco mais esse projeto e vamos colocar, como nós colocamos na parte de potência, também na parte de comando, o que é cada item que está aqui colocado. Temos a alimentação de entrada 24 volts, cada bolinha dessa sabemos que é um borne, então vamos colocar aqui agora. Botoeira de emergência. Como está muito aglomerado, o que nós fazemos? Tiramos daqui e colocamos abaixo. Então essa é a nossa botoeira de emergência. Muito bem, agora vamos testar o nosso comando. Aperta o play. Já temos uma falha térmica, por quê? Porque o disjuntor motor está desligado. Nossa fonte já está alimentada. Então nós vamos armar o disjuntor. Observa. Temos um erro aqui. Aqui é Q1, está como Q11. Foi o número 1 a mais aqui. Retiramos. Aperta o play e observe que já está em condições de funcionamento. Ao pressionar o S1, aciona a bobina de K1, fecha o contato de selo e nosso motor está em funcionamento. Se houver um disparo térmico, observe que uma luz intermitente de falha térmica acende no painel e indica que houve uma falha térmica. Se houver uma parada de emergência, automaticamente nada poderá ser acionado e uma luz vermelha se acenderá e ficará constantemente acesa, indicando que houve uma parada por emergência. Um ponto importante que nós não colocamos aqui, aliás, que eu não coloquei aqui, mas vou corrigir nesse exato instante, é um disjuntor de alimentação para a fonte. E na saída da fonte, nós vamos colocar um fusível para proteção dos 24 volts, para que o nosso comando fique melhor ainda. Então vamos colocar aqui. Muito importante para a alimentação da nossa fonte, então falta um disjuntor. Vamos colocar um disjuntor. Muito bem. Neutro, vou passar diretamente para a fonte. Muito bem. Agora na saída da fonte, uma coisa muito importante que nós vamos colocar são fusíveis de proteção. Eu posso colocar o fusível somente nos 24 volts ou posso colocar nos 24 e no 0 volt. Nesse caso nós vamos colocar apenas na alimentação positiva. Então coloco aqui. O condutor terra vai direto. Zero volt. Nosso borne fusível com contato direto e um contato seccionado. Positivo seccionado e o 0 volt passando diretamente. Vamos denominar aqui o nosso fusível. Então está feito o nosso diagrama de comando e potência. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer a nossa régua de bornes. Então, X0, entrada de alimentação. Depois nós temos o X1, que é a do motor. Na sequência, nós temos o X2. Porém, o X2,
ele tem mais bornes. Então, X2 nós temos 3, 4, isso acaba por ser o mesmo, 5, 6, 7 e mais um aqui que não foi representado, 8 bornes. Então, vamos representar aqui o que faltou do X2, que acaba por dar na mesma da saída de alimentação, mas só para ficar mais claro, que é o borne X2, que essa alimentação vem da fonte e passa pelo borne X2. Vamos colocar entrada 220 VCA 3 alternado. Na sequência nós temos a saída do motor e na sequência nós temos saída e entrada comandos dos nossos comandos. É assim que fica então a nossa régua de borne e é dessa maneira que vai ficar o nosso projeto, turma. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse é um projeto pronto para execução, pronto para apresentar para o cliente, pronto para entregar num trabalho do curso técnico ou mesmo da faculdade. Então, esse é um projeto extremamente funcional em 24 volts corrente contínua para o comando e 220 volts trifásico para o sistema de potência. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, deixa aquele like que ajuda demais no canal e até a próxima. Tchau!